Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Vamos fazer a leitura até o versículo número 7. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por desfrutarmos de um alimento tão precioso, um alimento, meu Deus, que nos sustenta a vida espiritual. Ó Pai, não estamos aqui buscando vestes, buscando riquezas, buscando, meu Deus, qualquer outra coisa material, nem também filosofias, doutrinas do homem, pensamentos mundanos, meu Deus, mas o que nós esperamos é o alimento espiritual. A tua palavra, meu Deus, preciosa, que nos mantém de pé, nos leva adiante, Senhor, nos fortalece. Oh, meu Deus, é isso que precisamos. E para isso, ó Pai, carecemos do Espírito Santo, que Ele ministre essa palavra hoje, no coração de cada um de nós. Ministra, meu Deus, com liberdade, derruba, Pai, as barreiras de entendimento, o cansaço, todo o impedimento, meu Deus, toda a barreira, e usa a minha vida, Pai, como um instrumento, um porta-voz nas Tuas mãos, que eu tenha esse privilégio de dizer aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Assim, meu Deus, rogamos Te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Amados, a notícia de um nascimento é para a maioria das famílias um motivo de alegria, representa a esperança, representa mudança, renovação. Digo maioria das famílias porque, lamentavelmente, algumas pessoas, alguns não têm essa visão, encaram muitas vezes os filhos como se fossem fardos. Hoje a sociedade cada vez vai minguando mais, muitos casais tomam a decisão de não terem filhos. Então, tudo isso acontece, mas para a maioria das famílias há uma alegria. Quando você vai visitar alguém que acabou de ter um neném, vai na maternidade, na casa, há um ambiente de alegria, há um ambiente de renovação, de esperança. Esperança que ali, para nós cristãos, esperança que ali esteja um profeta de Deus, alguém levantado por Deus para pregar para multidões, alguém que faça a diferença, alguém até com algum talento nato, secular, que Deus também concede, alguém como foi o nosso Carlos Chagas, como foi um Rui Barbosa, como foram tantos homens na história humana, Thomas Edison, Albert Einstein, homens que, com o talento dado por Deus, transformaram a sociedade com descobertas, com estudos. É claro que sempre há essa esperança.
E curioso que para as mulheres hebreias também havia a esperança de dar à luz ao Messias. Elas esperavam, não algum expoente, né, na humanidade ou no judaísmo, algum fariseu, não, elas esperavam que por elas viesse o Messias. Então, para elas, dar à luz era um motivo de alegria. Nós vemos, né, na Bíblia o exemplo da mãe de Samuel, tantos outros exemplos de mulheres que oraram a Deus e desejaram ter um filho. Para elas isso era uma ansiedade muito grande, e aquelas que não podiam dar à luz era um motivo de frustração, de condenação, de tristeza. Então, digo isso porque sempre que há um nascimento envolvido, há uma alegria muito grande. Ainda que improvável a data do nascimento de Jesus, nós comemoramos, né, festejamos ou lembramos o seu nascimento no dia 25 de dezembro. É improvável, isso é consenso, 99% das pessoas, que ele tenha acontecido nessa data, né? Se você olhar os evangelhos, você vai ver coisas que aconteciam ali, que hoje, se você for lá em Jerusalém, que inclusive neva nessa época do ano, né? É muito fria, seria improvável que reis estivessem andando para visitar uma criança que nasceu, pastores tomando conta de rebanho, né, ao ar livre, num frio danado. Isso é muito improvável. Então, o nascimento de Jesus é certo que não aconteceu em dezembro, mas também não tem importância a data exata. Nenhum de nós vai dar valor à data exata. O que importa de fato é a celebração, é a lembrança. E isso acontece em várias culturas ao redor do mundo. Muitos se lembram do nascimento de Jesus, o celebram ou deveriam celebrar, né? Esse que seria o grande senão nessa época, nessa festa, nessa lembrança, a esperança da salvação, a esperança que esse nascimento trouxe, a esperança da salvação já não é mais o foco das atenções. O foco, infelizmente, foi desvirtuado. Os irmãos também conhecem isso amplamente, já ouviram vários ensinamentos, tanto aqui na igreja como em outros lugares, que o símbolo do Natal, a mundanização da data, tudo isso foi tirando do foco verdadeiro do nascimento do Messias, a esperança da salvação. Então isso foi sendo tirado dele, colocado sobre outras coisas. Começou inclusive na data, ao fixar a data, isso entrou aí, não é, no vácuo ou na onda de outras festas pagãs nessa época do ano, e aí alguém lá da Igreja Católica, algum papa, resolveu enfiar no meio aí a celebração do nascimento de Jesus. Então, não é mais o foco das atenções lembrar dessa esperança, desse nascimento que trouxe a esperança de salvação, a esperança que o ser humano precisa, e precisa ainda hoje. O nascimento, não diria mais um nascimento, mas diria o nascimento. O evento foi o nascimento que a humanidade precisava. Foi o evento que a humanidade carecia, e ele ainda hoje deve ser entendido na sua plenitude. Inclusive, irmãos, dentro da igreja, inclusive entre nós. Se você for fazer uma pesquisa, conversar com algumas pessoas e tentar extrair delas alguma coisa, você vai ver que nem no meio da igreja esse entendimento é perfeito, é pleno. As pessoas ainda hoje carecem do ensinamento, do desvendar dessa esperança, dessa verdade. Muitos de nós somos contaminados por esse foco mundano do final do ano, da época de Natal, e tira o foco de Jesus. Muitas outras coisas são celebradas, muitas outras coisas são conversadas, mas, de fato, o nascimento, de fato, a esperança, de fato, o trabalho
aqui Jesus veio fazer, isso é muito pouco lembrado. Então cabe a nós, irmãos, trazer isso à memória, cabe a nós sermos esse instrumento, que a humanidade continua a mesma. A humanidade carecia e esperava por esse nascimento, e ainda hoje a humanidade continua e vai de mal a pior. Vai de mal a pior na violência, na apostasia, na falta de amor, na falta de fé, no desinteresse. Todas as coisas espirituais, há um desinteresse da humanidade, e ela então, como diz Romanos 3,23, carece da glória de Deus. Continua carecendo dessa glória de Deus. Então, o nascimento trouxe esperança para uns, para outros não. Esse nascimento, que nós amanhã à noite, na véspera, estaremos com nossos familiares, celebrando, festejando, comendo, esse nascimento, para uns, talvez para alguns ali entre vocês, tenha trazido esperança, mas para outros não. É exatamente o que a Bíblia diz para nós. Nem todos receberam esse nascimento como a esperança, como a salvação, como o que precisávamos, como a solução para o pecado. Nem todos entendem isso, nem todos receberam isso. Então cabe a nós, irmãos, como igreja, mostrar quem verdadeiramente é Jesus. Precisamos voltar ao tema, precisamos meditar nisso, precisamos viver essas verdades todos os dias do ano. Tem gente que só no Natal é cristão, já reparou nisso? Tem gente que durante o ano todo sequer menciona o nome de Jesus, mas na época de Natal bombam nos grupos de WhatsApp os memes de Feliz Natal, do Menino Jesus, tudo isso acontece, mas durante o ano todo ele não é lembrado, ele não é compreendido. E pasmem, na igreja durante o ano todo ele também não é lembrado. E infelizmente isso tem acontecido, temos visto a apostasia na igreja acontecer como jamais vi nesses meus anos de evangelho. Então, irmãos, nós vamos olhar para o texto, vamos olhar para a Bíblia e ver o que foi esse evento, esse nascimento, não é? Tão festejado, tão celebrado, para nós que precisamos falar dele e ensinar as pessoas. Primeiro, como eu disse, ele é santuário, mas também pedra de tropeço. É o que a Bíblia diz, se você olhar aí um pouquinho antes, no livro do profeta Isaías, no capítulo 8, no versículo 14 e 15, veja só o que diz a palavra de Deus. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Veja o que Isaías, o mesmo profeta que fala a respeito de Jesus e da sua obra de salvação, ele mesmo afirma que ele seria santuário, um lugar em que seria a proteção, ou a pessoa que seria a proteção, como ele é Deus, e a Bíblia, por várias vezes, para eles, né, no Antigo Testamento, para eles, por várias vezes, Deus é retratado como rocha, como baluarte, como refúgio. Então ele, Jesus, ele é também mostrado como um santuário que traz a proteção, mas também será pedra de tropeço, ofensa. Muitos tropeçarão, cairão, serão quebrantados. E isso, irmãos, acontece como para uns ele é esperança, para outros ele continua sendo pedra de tropeço. Mais alguns outros versículos que eu queria ver contigo. Lucas, capítulo 2, 23, todos eles, né, no Novo Testamento, mostrando-se, remetendo a essa passagem. Lucas 2, versículo 34, veja o que diz. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado
tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Então, como ele estava, na mesma maneira, sendo levantado, sendo trazido para que muitos fossem levantados, também para a ruína de muitos. Ainda em Lucas, mas no capítulo 20, no versículo 17 e 18, veja o que também é relatado nesse evangelho, Lucas capítulo 20, no versículo 17 e 18. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus se referindo aos que não se renderiam à sua pessoa, ao Evangelho. Veja também Romanos capítulo 9, lá no versículo 33, o apóstolo Paulo agora falando a respeito da mesma passagem. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Ao que crê, ao que o encara como a esperança da salvação, esse não é mais confundido. Esse a descobriu como ela verdadeiramente é, mas aqueles que não a viram dessa maneira, como a pedra angular, essa se tornou como pedra de tropeço. Para encerrar a primeira carta do apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 6 ao 8, pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então veja o que a Bíblia fala a respeito de Jesus, desse nascimento. Para uns, esperança; para outros, pedra de tropeço; para outros, motivo de laço; para outros, o santuário que traz proteção; para alguns, não. Voltando lá ao livro do profeta Isaías, no capítulo 25, vamos ler os versículos 4 e 5. Isaías, capítulo 25, versículos 4 e 5, diz: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Então, para nós, para os cristãos, para os que encaram o nascimento de Jesus como a esperança da salvação, para nós, o santuário que traz proteção. Para outros, entretanto, isso continuará, irmãos, a não acontecer. Para outros, ainda continuará apenas uma festividade, apenas um motivo para reunir, apenas um motivo para trocar presentes, para beber até não poder mais, não é? Para alguns apenas será uma festa, uma legalidade. Veja o que diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 15 e 16. Segunda aos Coríntios, capítulo 2, versos 15 e 16. Diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem.
Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então, Paulo, ao afirmar isso, diz que, para alguns, ele será aroma de morte. Pedra de tropeço e aroma de morte. Para outros, aroma de vida. É assim que Jesus é mostrado nas Escrituras para aqueles que não se rendem a Ele. Então, irmãos, quando nós participamos dessas festividades, entre pessoas que não têm esse entendimento, nos dá um incômodo no interior, nos dá uma angústia em ver que essas pessoas não entendem, não compreendem a mensagem que Deus deu ao mundo através do nascimento de Jesus. A necessidade de reconhecermos que Ele é o santuário que traz a salvação. Ele é a nossa pedra angular, não a pedra de tropeço, não um aroma de morte para aqueles que o rejeitam, mas para nós aroma de vida. É isso que Ele representa para nós, aroma de vida, esperança de continuidade, de salvação, os mesmos sentimentos, irmãos, que nós temos ao nascimento de uma criança, devem ser os mesmos sentimentos de alguém que se rende a Jesus, não é? Alguém que se rende a Jesus deve também sentir alegria, renovação, esperança. Tudo isso deve fazer parte do momento em que alguém se rende. É claro, há uma comoção interior, há uma tristeza interior, como a Bíblia diz, uma tristeza que produz salvação, não como o mundo que produz morte, mas uma tristeza pelo mal que fizemos a Deus. Tudo isso reconhecendo o que esse nascimento proporcionou e representou. Alguns, então, não olharão para Jesus como esperança. Pelo contrário, continuarão a culpá-lo pelo seu destino. Como se não bastasse o fato de não reconhecerem Jesus como o nascimento que traz a esperança da salvação, ainda o culpam pelas mazelas e pelas dificuldades, pelas enfermidades, pela violência, por tudo, e continuarão culpando. Voltando lá a Isaías, no capítulo 8, do versículo 21 e 22, Isaías mostra um retrato de como estava o povo naquele momento. Diz assim: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Amados, o que é o retrato daquele que não conhece a Jesus, do ímpio, que não esse? Alguém que antes de se encontrar com Jesus, se enfurecia contra ele. Eu sou um exemplo. Antes de me render a Jesus, eu me enfurecia, eu não me conformava com os problemas, não concordava com os acontecimentos, com o rumo como as coisas aconteciam, e eu culpava a Deus por isso tudo. Acontece que quando nós nos encontramos com Ele e temos a verdadeira visão do que Ele é, tudo isso cai por terra. Mas para aquele que não vê, ele vai continuar olhando para cima e maldizendo a Deus, amaldiçoando, e a consequência é continuar na terra angustiado, na escuridão, passando por sombras de ansiedade e em densas trevas. Esse é o retrato da humanidade que eu disse aos irmãos no início, continua o mesmo. Lá, naqueles tempos, ainda no tempo da profecia de Isaías, mesmo depois, quando Jesus veio, o retrato da humanidade era esse, e hoje permanece assim. Então, alguns continuarão a olhar para Jesus de outra maneira, sem entendê-lo, sem reconhecê-lo, sem compreendê-lo, apenas como um motivo para sentar, comer, ter um feriado, se dar presentes ou presentear alguém,
apenas isso é que irá mover essas pessoas. Mas, como também nós ouvimos aqui no domingo à noite, mesmo para aqueles, né, que são duros de coração e se voltam contra Deus, Deus continua pacientemente: convertei-vos, arrependei-vos, voltem-se para mim. A mesma maneira que Deus, né, naquele contexto da mensagem, estava dizendo, ainda diz hoje. Porque Deus, mesmo sabendo de tudo isso, para aquele contexto, amaldiçoarem a Deus, não é? Estarem ainda se enfurecendo, mesmo nesse contexto, Deus cumpriu, manteve a sua promessa de trazer a luz. Porque eles estavam em densas trevas, eles estavam na escuridão, mas Deus manteve a sua promessa de trazer a luz. Ele bem que poderia, não é, por olhar tudo isso, dizer, não vou mandar, deixá-los, não é? Vou deixá-los aí na escuridão, perecendo, até que morram. Mas não, ele manteve a sua promessa e trouxe a luz. A luz se manifestou entre os homens em forma de homem, e ainda há uma terra aflita e em trevas. Para a gente ver lá no Evangelho segundo João, no capítulo 3, no verso 19, veja o que diz o Evangelho de João. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus manteve a sua promessa, mesmo sabendo de um povo obstinado de coração, um povo de dura cerviz, um povo que continuaria se voltando, desobedecendo ao Senhor. Mesmo assim, ele manteve a sua promessa. E Jesus diz que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens, então, não se renderam à luz, preferiram ficar nas trevas. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, mas agora no verso 12, veja o que ele volta a dizer. João 8, verso 12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Veja como é importante reconhecer Jesus como ele verdadeiramente é. Ele é luz para aquele que anda em trevas. Ele é a esperança da salvação. Ele é o único caminho, como o pastor Maurício mencionou, né, domingo à noite. Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus, né? E ele, na ocasião, disse, é uma mentira. Eu lembro que uma vez ele nos disse, né, numa mensagem, que de certa maneira isso é verdade. Porque as pessoas, se rendendo a Jesus ou não, um dia todos estarão diante dele. Entretanto, nesse dia, nos encontraremos para ouvir a sentença. Aqueles que decidiram outros caminhos estarão diante de Deus, mas condenados para ouvir a sentença de morte. Então, de uma certa maneira, todos os caminhos vão levar a Deus, mas a salvação, não. A salvação de fato é Jesus, que é o único caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, a promessa chegou, a luz chegou, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, irmãos, isso continua acontecendo, porque as pessoas não entendem a verdade do nascimento, do que representa o nascimento de Jesus. E essa promessa chegou até nós. A promessa chegou até aqui, a Galileia dos gentios. Nós fomos alcançados por essa promessa, por essa luz, para que se cumprisse a promessa feita a Abraão. A promessa feita a ele lá atrás, Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então nós fomos alcançados. Veja o que diz lá no livro do Isaías, no capítulo 9, voltando aos versículos 1 e 2, veja o que ele diz. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos
tornará glorioso o caminho do mar. Além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amados, podemos dizer que isso aconteceu em São Cristóvão. Essa terra, né, de Zebulon e Naftali, nos últimos dias, se tornou gloriosa. Podemos dizer que São Cristóvão se tornou glorioso, porque a luz chegou até nós. Nós estávamos exatamente assim, andávamos em trevas, mas vimos a grande luz. Vimos essa luz nos iluminando para que nós pudéssemos caminhar através dela. Então, irmãos, a sombra deu lugar à luz, pois onde ela está não pode haver trevas. Eu vivia em trevas, muitos de nós vivíamos em trevas, e no ano de 2022 teremos ainda muitas pessoas vivendo em trevas. Mas cabe a mim e a você, como nós mencionamos aqui, do projeto de evangelizar uma pessoa, cabe a nós, como agentes, para que essa luz, essa mensagem, seja levada a outros, para que os alcance também, porque andam em trevas e precisam ver a grande luz. Cabe a nós, irmãos, mostrar isso ao mundo. Então, onde a luz veio, a sombra teve que sair, deu lugar, porque elas não podem coexistir. Veja o que João diz na primeira carta, lá no capítulo 1, no versos 6 e 7, a primeira epístola de João, capítulo 1, versos 6 e 7, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se eu estou com Jesus, assim como Ele anda na luz, eu não posso andar em trevas. As duas coisas não podem existir. Se a luz me alcançou, se ela passa a me conduzir, eu não posso andar em trevas. Não pode haver, irmãos, no nosso meio, uma esquizofrenia de se não sabemos se andamos em trevas ou em luz. Andamos em luz porque somos filhos da luz. Andamos na luz porque Ele ilumina o nosso caminho. Não é isso que nós falamos no Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua palavra. Então, se somos filhos da luz, andamos na luz, e a luz não está numa boa ceia, como muitos imaginam, a luz não está nos presentes, na decoração, numa árvore de Natal, num presépio, nada disso, mas na sua palavra. A luz está na palavra dele, que é revelada aos cristãos, aos seus filhos, diariamente, aqui e em casa, no seu convívio, não é? Na sua comunhão com Deus. Deus revela a sua palavra a você e Deus revela a sua palavra aqui nesse lugar. Então o menino que cresceu, ele foi dado. Diz aqui em Isaías que um menino se nos deu. Ele foi dado e quebrou o jugo que pesava sobre aqueles que creram. Quem creu na pregação, esse Jesus que veio, quebrou o jugo que havia sobre ele, sobre cada um de nós. Então aquilo que pesava sobre nós, ele que cresceu, quebrou esse jugo. Veja o que diz o verso 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Ele faz uma menção lá no episódio de Gideão, em que eles estavam vivendo sob a opressão dos midianitas. E essa opressão, como diz aqui, havia, né, uma vara que fustigava no lombo deles, nas costas deles, oprimindo, né, maltratando, trazendo
todo tipo de escravidão, de coisa ruim, tirando deles o alimento, eles sendo obrigados a esconderem os alimentos em cavernas. Tudo isso era o que acontecia na época da opressão dos midianitas, mas da mesma maneira também, como o povo sofria nas mãos dos midianitas e foram salvos por Gideão, esse jugo de escravidão do pecado que estava sobre mim e sobre todos nós, ele quebrou. Ele desfez o jugo, desfez as correntes e nos libertou. Então, de maneira semelhante aos midianitas, o jugo do pecado foi destruído. Destruído para que não mais estivesse nos controlando. Isso para aquele que deseja, aquele que se entrega, aquele que se rende, quem voluntariamente vai a Ele. É o que diz Paulo no capítulo 4 de Gálatas, falando, sobre o jugo da escravidão. Gálatas capítulo 4, versos 6 ao 8, ele diz: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses, que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Veja como o retrato que Paulo coloca aos Gálatas é de que houve uma libertação. Já não eram mais escravos, assim como nós também não somos. E da mesma maneira que eles, nós também não podemos mais voltar aos rudimentos que buscam de toda maneira nos escravizar. Não podemos mais voltar ao jugo de escravidão. Tem ainda um outro versículo em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Gálatas 5:1 diz: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. É aí, irmãos, que nós, como cristãos, devemos tomar cuidado de que essa festa, esse ambiente, esse ar, essa atmosfera errada, desvirtuada das origens, que ela nos contamine, que nós acabemos por entrar no jogo que o mundo tenta nos enlaçar, para que esqueçamos do que esse nascimento verdadeiramente representou. E essa libertação, esse jugo que foi quebrado, tirou todo e qualquer vestígio de sobre nós. É o que ele diz aqui no versículo 4, no versículo 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, serão de pasto ao fogo. Todos os elementos, todo vestígio da luta sangrenta, tudo isso se extinguirá. E é exatamente isso, irmãos, que o mundo vive, que nós também na igreja vivemos numa batalha, vivemos num tumulto, e a veste revolvida em sangue, a nossa bota com o qual andamos, no meio dessa batalha, num terreno todo enlameado, todo sujo, todo cheio de sangue, tudo isso, o jugo quebrado, tudo isso a libertação do nascimento do Messias, a promessa é de remoção. Então, tudo isso desaparece no momento em que nós nos rendemos a Cristo. Tudo isso acontece para aquele que verdadeiramente compreende o nascimento do Messias, a esperança da salvação. E essa esperança precisa ser recebida como a profecia foi dada, não desvirtuada. No capítulo 9, versos 6 e 7, aquele versículo que nós tanto conhecemos, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Primeiro, ela precisa ser recebida e compreendida que um governo está sobre os ombros dele. Ele é quem governa e não é um menino que está governando. Isso também é algo que o mundo, precisa compreender, porque o foco é no menino que ainda está na manjedoura, mas o menino que cresceu e tem o governo sobre os ombros já é adulto. Ele já se entregou, ele já trouxe a mensagem de salvação, ressuscitou e está governando. O governo, então, está sobre os seus ombros. O segundo é maravilhoso conselheiro. Queridos, veja como isso entra em conflito com o homem, com o meu eu, o meu ego, porque eu quero governar a minha vida, eu não quero que ninguém governe por mim. O homem natural, o ímpio, deseja governar a sua vida. O homem natural não quer alguém que lhe aconselhe, ele não quer um maravilhoso conselheiro, ele quer fazer aquilo que a sua cabeça determinar. Tomar então as suas decisões conforme os conceitos do mundo, os que ele vai construindo ao longo da sua vida. Então, queridos, para entender os outros nomes de Jesus, que nós vemos aqui nos versículos 6 e 7, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para eu entender esses dois, eu preciso entender os dois primeiros. Que Ele governa, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu conselheiro, eu passo a ouvir o que Ele tem a dizer para mim, eu passo a obedecer aquilo que Ele mandar. Se eu entendo esses dois primeiros nomes, os outros dois ficam fáceis de compreender. Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mas o que acontece é que nós vemos as pessoas querendo um Pai de eternidade e um Príncipe da paz, sem ter alguém que os governe e sem ter alguém que os aconselhe. As pessoas querem, fazer parte da eternidade. Sempre que alguém morre e não é cristão, sempre está no céu. Já percebeu isso? Sempre que morre alguém, seja lá do que for, sempre acontece alguém dizendo, eu creio que ele está num lugar maravilhoso. Não importa o que ele fazia, mas ele está num lugar maravilhoso, está lá fazendo isso. Se for pintor, estará pintando. Se for humorista, estará contando piada. Sempre estará lá na eternidade. Porque, é claro, todo homem natural quer isso. Quer estar na eternidade gozando de paz e quer também desfrutar da paz, mas para isso é necessário entender e se render aos dois primeiros. Um homem, alguém, um ser, um Deus que governa e alguém que é meu conselheiro. Então, para fazer parte desse governo eterno, é preciso receber a esperança no coração, como a Bíblia diz. Primeiro, nós cremos com o coração e depois nós confessamos com a boca. É necessário que essa esperança esteja no coração, como dizem as Escrituras, não como o mundo quer, não num mero sentimento festivo, não no espírito como a humanidade, a sociedade, as diversas culturas mundo afora, não como eles desejam. Não, queridos, nós precisamos voltar à mensagem apontando Jesus. As últimas vezes que eu estive aqui ministrando à igreja, todas as mensagens eu procurei, movido por Deus, claro, trazer uma mensagem cristocêntrica, mostrando, remetendo ao trabalho de Jesus, mostrando a salvação, a redenção, mostrando a necessidade do ser humano se render a Cristo, porque nós precisamos voltar à essência.
precisamos, no próximo ano, eu creio que pode ser um ano frutífero em termos de evangelismo, de crescimento do povo de Deus, mas nós precisamos voltar aos ensinamentos, precisamos voltar às raízes, às origens, e para isso é preciso que a igreja entenda o que o nascimento de Jesus de fato representou. Essa esperança que ela foi cumprida, a promessa foi cumprida, que a luz veio e habitou entre nós. Então vamos mostrar a luz, vamos falar dessa luz, refleti-la, vamos vivê-la como se fôssemos os primeiros a divulgarem a boa notícia. Você já viu a diferença da alegria e do entusiasmo de alguém que vai dar uma notícia pela primeira vez? Você já teve esse sentimento? Quando você descobre alguma coisa que ninguém sabe e você é o portador na notícia, você fica numa euforia de dizer aquilo, de dar aquela notícia. Quando você chega no lugar e todo mundo já sabia, você murcha, né? A gente já sabia disso. Você, é mesmo? Já sabiam? Mas nós precisamos ter a mesma alegria, como se fôssemos os primeiros a darem a notícia. Olha, a esperança veio, a luz se mostrou, a luz governa. Que seja uma época, então, irmãos, que muitos saiam da escuridão e que você faça parte disso também. Amém? Vamos orar? Ó Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós fazemos parte de um grupo privilegiado. Um grupo, meu Deus, que passou pela porta estreita. Um grupo, meu Deus, que verdadeiramente se rendeu ao Senhor, que permanece fiel. Esse povo, meu Deus, que o Senhor levanta e preserva, apesar de todas as lutas, tribulações. Ó Deus, obrigado por fazermos parte disso e obrigado por o Senhor nos usar. É um privilégio, meu Deus, para cada um de nós. Mas, Deus, esse privilégio precisa ser colocado em prática, compreendendo, meu Deus, a verdade dos fatos. Precisamos, meu Deus, ser mensageiros da salvação, tentar mostrar às pessoas a verdade dos fatos, remeter, ó Deus, essa época e essa comemoração, a esperança da salvação, manifesta ao mundo que morreu por nós, se entregou por nós para perdão dos nossos pecados. Ó meu Deus, move o nosso coração, que haja um desejo de cada um de nós de aprender mais e de estarmos mais nas Tuas mãos, sermos mais usados pelo Senhor. Ó Deus, nos usa para tirar pessoas da escuridão. Não queremos, meu Deus, grandes passos de conquistar o mundo, de conquistar o estado do Rio. Ó meu Deus, se fizermos diferença em São Cristóvão, já estaremos muito felizes. Obrigado, Senhor, por isso, e fala ao nosso coração. É por isso que oramos, ó Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.